Dá-vos nota que este será o último dos almoços antes do período de férias, mas que temos uma rentrée preparada com 2 jantares que depois anunciaremos pelas vias do costume e que estamos com ânimo em relação àquilo que possa suceder durante o próximo ano aqui no Ideal. O almoço de hoje é daqueles que têm uma apresentação muito fácil. Mas eu, antes mesmo da apresentação, queria referir o seguinte. É de muito gosto que vamos sentindo que de almoço para almoço ideal temos participações novas. Temos os nossos participantes crónicos, mas temos também aqueles que vão variando de almoço para almoço. E eu hoje não poderia deixar de salientar o facto de ser, muitas vezes digo, o ideal independente em relação ao CDS. Temos aqui presentes 3 antigos presidentes da Organização de Juventude do CDS e desde logo aquele que foi o seu primeiro líder, que eu queria cumprimentar de uma forma muito especial, assim como cumprimento o Pedro Mota Soares e o nosso orador de hoje, o João Almeida, que, para além de não necessitar de qualquer espécie de apresentação, tem uma vida política muito cheia e que teve, durante esta semana, publicamente, mais um dos elementos essenciais com o relatório da Comissão de Inquérito relativamente à Caixa Geral de Depósitos, que, convém aqui relembrar, o João com certeza também o fará, que é um trabalho que envolve sempre muita gente e, portanto, esses parabéns que o João tem, naturalmente, devem ser extensíveis também a toda a equipa que com ele preparou este relatório. Salientando-se também no plano parlamentar, uma deputada que foi assídua representante do CDS no programa do Ricardo Araújo Pereira, mas não na parte do embaraço que causava com as perguntas que fazia a algumas pessoas que passaram por aquela comissão. Dizer-vos que é para mim um grande gosto, como digo, terminar antes de férias com este almoço. Na altura em que o pensámos e marcámos, ainda não tínhamos o sucesso de ter um relatório de uma comissão de inquérito como este aprovado por unanimidade. Não nos podemos nós esquecer que na banca temos até casos de relatórios que foram chumbados pelo próprio Parlamento. Mas mais importante do que me estarem a ouvir a mim é com certeza ouvirem o João, que vos pode falar sobre todo esse trabalho e as conclusões deste relatório, que eu espero, com toda a sinceridade, possa ter uma publicidade ampla, e eu sou daqueles que estou na fila à espera que ele possa ser publicada para o podermos ler de uma forma mais pausada e refletida. João, obrigado. Obrigado, Diogo, Presidente do IDL, restantes colegas do Conselho Diretivo do Instituto, senhores deputados, queridos amigos, senhores diplomatas aqui presentes também, minhas amigas e meus amigos, meus senhores e meus senhores. A razão de ser deste almoço e do tema que foi escolhido é a existência de uma comissão parlamentar de inquérito e o facto de eu ter tido a honra de desempenhar as funções de relator nessa comissão parlamentar de inquérito. E, portanto, eu não posso começar sem, nessa qualidade, fazer alguns agradecimentos, porque o relatório de uma comissão de inquérito dá muito protagonismo ao relator, umas vezes por boas razões, outras vezes por más, mas nunca é um trabalho solitário de uma pessoa, nem era possível que o fosse no curto tempo que tivemos neste caso. E, portanto, eu queria agradecer, em primeiro lugar, à Cecília Meirelles, porque não é fácil, numa comissão parlamentar de inquérito, que acresce todo o trabalho parlamentar que já temos ordinariamente, desempenhar o papel de representar um partido sozinha. E aí o facto de eu estar na condição de relator e ter optado sempre por manter um distanciamento em relação ao debate, às inquirições, que permitisse depois ter a independência
para fazer o relatório, obrigou a Cecília a fazer esse trabalho praticamente sozinha. A Ana Rita ainda deu um apoio também, justifica perfeitamente essa menção e agradecimento, mas a Cecília fez-lo e não o fez para cumprir calendário. E isso é muito importante. E também deve ser visto e percebido que num grupo parlamentar que não é dos maiores da Assembleia da República, é um grupo parlamentar médio, é possível, numa matéria relevante, ter protagonismo sem o fazer aos gritos, nem o fazer de forma disruptiva, fazendo o trabalho de forma institucional e ordinária, e conseguiu fazer com mais que um protagonista. Acho que isso é uma coisa boa também para refletirmos sobre a forma como às vezes olhamos para a política, sobre os supostos condicionamentos mediáticos, sobre os supostos donos das agendas. Se o trabalho for feito de determinada maneira, nós se calhar conseguimos aquilo que de outra maneira pareceria difícil. Isto é dito porque a Cecília conseguiu, nesta circunstância difícil, é indiscutível para quem seguiu a Comissão de Inquérito, que foi a deputada que mais colocou, justiça seja feita, isso normalmente já não é a primeira vez que são postas as duas em parceria, a Cecília e a Marina Mortágua, mas que já noutras comissões do sistema financeiro tinham tido esse destaque. A Cecília teve muito bem, muitas inquirições que foram essenciais para depois aquilo que se pôde concluir no relatório. E depois duas pessoas extraordinárias, uma que é extraordinária há muitos anos no trabalho que fazemos conjunto, que é o Diogo Belfort Henriques. Há muitos anos que trabalhamos juntos. Eu ontem comentava uma publicação dele a dizer a única coisa diferente no nosso trabalho em conjunto nesta Comissão de Inquérito é que nos zangámos muito menos vezes do que era costume, o que quer dizer que discutimos muito menos do que era costume, quer dizer que provavelmente estamos a ficar mais velhos. Mas muito obrigado, Diogo, por essa ajuda. E uma estreia, que também está aqui hoje presente, o Pedro Serrasqueiro, que trabalha há pouco tempo no grupo parlamentar do CDS e que de repente se viu a braços com uma equipa, de ter trabalhado numa equipa que tinha que fazer uma coisa tão pouco relevante como o relatório da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigado, Pedro, também. Não está aqui, mas merece referência também a Otília Gomes, que também nos ajudou na elaboração do relatório. E, para terminar os agradecimentos, agradecer a confiança à líder do CDS, à Assunção Cristas, e ao Presidente do Grupo Parlamentar, Nuno Magalhães, a confiança de terem permitido que assumisse estas funções. Indo ao tema, eu Indo ao tema e tentando sistematizar a intervenção, eu falaria de três questões que se punham à partida e que têm essencialmente a ver com a razão de ser deste inquérito parlamentar e até com a razão de ser das comissões parlamentares de inquérito, e depois três pontos sobre as conclusões e o que dessas conclusões pode resultar. No início da discussão, ainda antes da comissão de inquérito estar criada e antes de entrar em funções, naturalmente, perguntavam-se algumas coisas com pertinência. A primeira era-se, para que mais uma comissão de inquérito? Outra era uma questão que se punha muito: porque é que se vai fazer uma comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, quando a Caixa Geral de Depósitos já mudou de vida, entre aspas, está num ciclo diferente, está capitalizada e, portanto, um inquérito parlamentar pode prejudicar a imagem da Caixa Geral de Depósitos. Segunda questão que se colocava. E a terceira, e provavelmente a mais difícil de todas, era a pergunta genérica de para que é que servem os inquéritos parlamentares? Para que é que serve este tipo de instrumento? Queria cumprimentar também, esqueci-me há pouco, o Sr. Representante da Fundação Conrado Adenauer para Portugal e Espanha. Peço desculpa por não ter feito o cumprimento inicialmente. E respondendo já a esta última questão, é legítimo, tem havido uma sucessão de inquéritos parlamentares, alguns sobre o setor financeiro, mas não só sobre o setor financeiro, que têm gerado nas pessoas a convicção de que não servem para nada. Isso tem essencialmente duas causas. A primeira, responsabilidade direta do Parlamento e dos deputados. A segunda, penso que não é, e já vou dizer qual é. A primeira, porquê? Porque tem havido uma tendência para a partidarização das comissões parlamentares de inquérito.
não é para a politização. A politização é pressuposto do inquérito parlamentar, porque é um ato político, o inquérito parlamentar. É isso que o distingue, já vou falar a seguir, do que é a função de outro poder, da justiça, que é uma função diversa. A nossa, num inquérito parlamentar, é uma função política. E, portanto, daí, eu confesso que não sabia, daí a notícia, ser notícia, haver pela primeira vez um relatório aprovado por unanimidade numa comissão sobre o setor financeiro. Eu achava que a do BES também tinha sido, descobri ontem que não. Mas é raro no setor financeiro, mas também tem sido raro noutros inquéritos parlamentares. Isso, obviamente, faz as pessoas desconfiarem, porque só faz sentido existir um instrumento de inquérito parlamentar se for para que os representantes dos cidadãos, em seu nome, usem poderes especiais que a lei dos inquéritos parlamentares lhes confere para apurar matérias que são de interesse público, às quais os cidadãos têm direito a aceder e que só o podem fazer por intermédio dos seus representantes, que são os deputados. E a opção tem sido a opção de lutar pela teoria de cada um sobre os factos em análise nas comissões de inquérito e não pelas respostas que se colocam no início dos inquéritos parlamentares. Por isso é que não raramente as votações finais dos relatórios das comissões de inquérito parlamentar refletem as maiorias que existem conjunturalmente no Parlamento. Esta comissão de inquérito não foi diferente por causa do relatório. Eu isso queria deixar muito claro. Esta comissão de inquérito foi diferente desde o primeiro momento, porque o CDS foi o partido que primeiro pediu este inquérito parlamentar, é relevante que se diga, portanto, todo este processo foi construído, fomos o primeiro partido a pedir este inquérito parlamentar, na sequência da divulgação pública da auditoria feita pela UI à Caixa Geral de Depósitos, e tivemos uma primeira preocupação, entregando depois o projeto de inquérito parlamentar, de consensualizar o objeto. Porquê? A divergência nos inquéritos parlamentares muitas vezes começa na própria definição do objeto. Quem está à defesa na comissão de inquérito tenta restringir o objeto, quem está ao ataque, quem quer provar alguma teoria, normalmente contra a administração, ou contra o governo, ou contra determinada instituição, quer alargar o objeto do inquérito parlamentar. E, portanto, a primeira preocupação que tivemos foi dialogar com todos os partidos para que o objeto da comissão de inquérito não fosse aquele que o CDS tinha inicialmente apresentado, mas fosse aquele que congregasse a vontade de todos os grupos parlamentares para que a discussão fosse sobre aquilo que havia a discutir e não sobre o perímetro do inquérito parlamentar, coisa que tinha acontecido na primeira comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, que também aconteceu nesta legislatura. E aí não conseguimos a unanimidade, mas conseguimos logo aprovar o inquérito parlamentar sem votos contra e apenas com a abstenção do PCP. E, portanto, este facto conduziu depois a que, não estando o PS na disponibilidade de defender determinados governos em que tinha responsabilidades, teria dificuldade em ter a função de relator, porque uma coisa é aceitar determinadas conclusões que apontam responsabilidades para colegas de partido, outra coisa é ser responsável por escrever e assumir pessoalmente essas responsabilidades. O PSD também não queria ficar com a responsabilidade de ter um relatório que provavelmente não teria os votos da esquerda e que nesse sentido, isolaria o PSD. E, portanto, nós fomos vítimas das circunstâncias que criámos. O consenso sobre o objeto fez com que fosse fácil a todos atribuir ao CDS essa responsabilidade. E depois aí havia, obviamente, a razão que queríamos de justificar a importância dos inquéritos parlamentares. O CDS sempre foi um partido que defendeu muito o instrumento dos inquéritos parlamentares, porque grande parte do tempo que estamos no Parlamento estamos na oposição e achamos que é um instrumento essencial de escrutínio pelo Parlamento de matérias que não podem ser escrutinadas de outra forma, em termos políticos.
E, portanto, aí era essa responsabilidade de conseguirmos ter o relatório e ter, através da Cecília, um papel liderante na mesma, no debate da Comissão de Inquérito. O segundo ponto que eu ia dizer era conseguir explicar às pessoas, conseguindo criar este clima, só concluindo, conseguindo criar este clima, criou-se na sociedade, ou foi-se criando na sociedade, a ideia de que, de facto, esta Comissão de Inquérito estava a fazer alguma coisa. Porquê? Apesar de haver protagonismos dos políticos que colocavam as questões, o que as pessoas verdadeiramente viam era as respostas que eram dadas na Comissão de Inquérito e o que isso acrescentava à percepção pública do que se tinha passado e não uma discussão entre partidos de quem é que tinha mais razão, porque essa nunca existiu no inquérito parlamentar. A segunda questão que faz as pessoas questionarem-se da importância dos inquéritos parlamentares é da consequência. Mas estão lá meses a fio, vão lá não sei quantas pessoas depor e no fim não acontece nada. Era importante com este inquérito parlamentar conseguir mostrar qual é a diferença entre o inquérito parlamentar, a supervisão, no caso de se tratar de uma comissão de inquérito, ao setor financeiro e a justiça. E explicar claramente que, obviamente, que uma comissão de inquérito não pode impedir que a supervisão seja omissa na execução daquilo que são as suas atribuições. Mas é essencial para avaliar como é que essa supervisão atuou, que insuficiências foram essas e o que é que poderia ter sido feito para evitar o que aconteceu. E foi isso que se fez neste inquérito parlamentar. A Comissão Parlamentar de Inquérito não pode substituir a administração de um banco, não administra banco nenhum, nem dá instruções aos administradores para o fazerem. Mas pode avaliar como é que essa administração foi exercida, quais foram os racionais que presidiram às decisões da gestão e que resultados é que essas decisões dos gestores tiveram para a instituição. O inquérito parlamentar não substitui, os deputados não substituem o governo no exercício da função acionista. Mas pode e deve avaliar como é que cada governo exerceu essa função acionista. Se se limitou, enquanto acionista, a nomear a equipa de gestão, ou se, enquanto acionista, teve um acompanhamento para além da nomeação da equipa de gestão e para além até de resultados quantitativos, avaliando qualitativamente a equipa de gestão que tinha escolhido. Por fim, o inquérito parlamentar e os deputados não se substituem à justiça. Mas é muito mais difícil à justiça ser omissa ou ser tardia se houver uma percepção pública de que há factos e responsabilidades que não podem deixar de ter consequência e que essa consequência não pode ser diluída ao longo do tempo. O escrutínio público num Estado de Direito não se verifica apenas para com os responsáveis políticos. Verifica-se para com todas as instituições públicas. E é bom que na cultura de exigência em Portugal, enquanto Estado de Direito, as pessoas tenham também uma exigência para com aquilo que é o funcionamento da justiça, como têm e bem para o funcionamento das instituições políticas. Depois, a questão de haver ou não haver, desta ser ou não mais um inquérito. Era a resposta que tínhamos que dar no final, se as conclusões eram ou não eram diferentes da primeira Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, e se eram diferentes de outros inquéritos parlamentares, e se aproximavam de outros. Já houve inquéritos parlamentares sobre o setor financeiro com bastante importância. A primeira Comissão de Inquérito ao BPN e a Comissão de Inquérito ao BES foram dois inquéritos parlamentares que tiveram muita relevância naquilo que é, ainda hoje, a percepção pública sobre o que se passou no setor financeiro na década passada e até um pouco antes. E, portanto, aí era uma questão das respostas que este inquérito parlamentar podia dar. E ainda aos três pontos das respostas é essencialmente irmos às três áreas que analisámos. Supervisão. A supervisão bancária do Banco de Portugal, durante este período, não se distinguiu daquilo que foi a supervisão bancária, e que já estava apurado nos inquéritos parlamentares, relativamente ao BPN, ao BES, ao BANIF, ao Millennium BCP. Foi uma supervisão minimalista,
burocrática e até, costumo chamar-lhe, epistolar. É a principal característica da supervisão do Banco de Portugal. Se quisermos dizer o que é que o Banco de Portugal fazia para supervisionar o setor financeiro em Portugal durante aquele período, escrevia cartas. Infelizmente, fazia muito pouco mais do que escrever cartas. Escrevia cartas porquê? Porque ou era denunciado, e normalmente só se fosse denunciado, determinado tipo de atuação ou de comportamento, e o Banco de Portugal sentia-se, em alguns casos, outros nem se sentia obrigado e nem o fez, na obrigação de remeter à Caixa Geral de Depósitos determinadas indicações, ou para alterar registros do ponto de vista contabilístico que entendia que estavam mal feitos, designadamente de imparidades, ou para acautelar exposições a determinados setores ou a determinadas operações, ou para censurar algum tipo de prática e de mecanismo interno de funcionamento, mas podia acontecer, nesse caso, duas coisas. A Caixa Geral de Depósitos responder ou não responder. Se a Caixa Geral de Depósitos não respondesse, o mais provável era o Banco de Portugal nunca mais dizer nada. Se a Caixa Geral de Depósitos respondesse, podia responder que concordava com o Banco de Portugal ou que discordava do Banco de Portugal. Se concordasse com o Banco de Portugal, podia atuar em conformidade ou não atuar em conformidade. O problema é que estas diferentes opções para o Banco de Portugal não geravam diferentes atuações. Quer a Caixa respondesse ou não respondesse, o Banco de Portugal ficava na mesma. Quer respondesse que sim ou respondesse que não, o Banco de Portugal ficava na mesma. Respondendo que sim, quer fizesse o que tinha dito que ia fazer ou não fizesse o que tinha dito para fazer, o Banco de Portugal ficava na mesma. E, portanto, a supervisão do Banco de Portugal não tinha qualquer dinâmica. Era absolutamente estática. E, portanto, isso permitia que a atividade da Caixa Geral de Depósitos, que essa sim era bastante dinâmica, principalmente em alguns setores, se fosse desenvolvendo sem escrutínio e sem verdadeiro escrutínio do supervisor. E isso era relevante não só para a operação, mas também para a arquitetura institucional. Uma das questões que se verificou neste inquérito parlamentar é que houve alterações de governance dentro da Caixa Geral de Depósitos, como nos outros bancos, durante aquele período. Uma delas, e talvez a mais relevante para esta comissão de inquérito, foi o envolvimento de mais administradores nos processos de aprovação de crédito, com a criação dos conselhos de crédito, dos conselhos alargados de crédito e a exigência de um determinado número de administradores para cada um destes níveis de decisão. Quais eram os objetivos? Aumentar o controlo interno, criar mais níveis de decisão, havendo uma maior segregação de poderes na atribuição de crédito. Isso, do ponto de vista formal, aconteceu? Aconteceu. Do ponto de vista prático, teve alguma consequência? Nenhuma. O que é que se vê? Passaram a estar mais administradores nos conselhos de crédito e nos conselhos alargados de crédito, mas nunca houve qualquer discussão dentro desses conselhos sobre o mérito das operações. Havia apenas uma confiança dos administradores que não tinham o pelouro ou que não conduziam a operação nos administradores que tinham o pelouro ou que conduziam a operação e, portanto, havia uma frustração total daquilo que era a alteração que se pretendia introduzir na governança da Caixa. E também aí não houve qualquer avaliação por parte do Banco de Portugal sobre esta matéria em que se evoluiu formalmente, mas que na prática não se evoluiu nada. Pois o Banco de Portugal tem outra, é a última nesta fase, diria, sobre o Banco de Portugal, uma atuação que é manifestamente diferente na interpretação dos poderes que efetivamente tinha. Isso é explícito na questão da avaliação de idoneidade dos gestores. A Caixa Geral de Depósitos teve, a certa altura, uma equipa de gestores que, do ponto de vista público, são hoje bastante, cuja escolha é hoje bastante questionável. Poder-se dizer, está bem, mas na altura não era. Eu chamo a atenção que quando foi nomeado o Dr. Armando Vara e quando foi nomeado o Dr. Francisco Bandeira, o Dr. Francisco Bandeira tinha um processo em curso na CMVM e o Dr. Armando Vara tinha um processo judicial a correr contra ele
pela sua atuação enquanto gestor público numa fundação que tinha sido criada num governo do Partido Socialista. E isso foi absolutamente indiferente. Não é que o Banco de Portugal soubesse disso, tivesse ponderado e tenha decidido atribuir idoneidade. O Banco de Portugal não conheceu sequer estes factos, não ponderou sobre eles. Mas fez outra coisa. Relativamente ao BCP, chamou 2 administradores que estavam em funções no BCP, a quem a idoneidade já tinha sido avaliada, Filipe Pinhal e Jorge Tebet, para lhes dizer, os senhores até podem concorrer ao Conselho de Administração do BCP, mas o mais provável é não terem a idoneidade reconhecida pelo Banco de Portugal. Não estão em causa as questões concretas. O Dr. Francisco Bandeira veio a ser absolvido no processo da CMVM e o Dr. Francisco Pinhal veio a ser condenado no processo judicial que estava em causa na altura sobre as práticas dentro do BCP. O que está em causa é que o mesmo Banco de Portugal, que dizia que não podia ter feito nada em relação à idoneidade reconhecida a Francisco Bandeira e Armando Vara, foi o mesmo Banco de Portugal que não só ameaçou, entre aspas, Filipe Pinhal e Jorge Tebet, que lhes conferir a idoneidade, como acolheu dentro do Banco de Portugal uma reunião de acionistas para promoverem uma solução alternativa para a gestão do Banco Comercial Português. Ou seja, foi extremamente atuante em relação a um banco e completamente omisso em relação a outro. Depois, as questões da gestão são as mais públicas. É evidente que a Caixa Geral de Depósitos se envolveu durante aquele período em negócios com agentes públicos e com agentes privados que causaram um enorme prejuízo. Dir-se-á, houve enormes prejuízos para todos os bancos durante aquele período. Não é isso que distingue a Caixa Geral de Depósitos. Infelizmente não para os outros bancos. De facto, aconteceu também noutros bancos e há práticas, é verdade, que aconteceram na Caixa Geral de Depósitos que eram generalizadas no setor financeiro em Portugal, o que não as torna boas práticas, nem torna o facto de serem generalizadas, ou de acontecerem também noutras instituições, primeiro, corrigindo, e acontecerem também noutras instituições não as torna generalizadas, e acontecerem noutras instituições, ainda que fossem generalizadas, não as tornava legítimas. Isso passa-se essencialmente na concessão de crédito. O caso mais grave é o caso BCP, entre outras características, tem esta de controlar o tempo, portanto já está a olhar para o relógio, eu vou abreviando. A questão do BCP, a Caixa já tinha uma participação no BCP fruto da desagregação do Pinto e Souto Maior, que tinha conferido à Caixa Geral de Depósitos a condição de acionista do BCP. E emprestou sucessivamente dinheiro a todos aqueles protagonistas que já conhecem, Berardo, Investifino, Góis Ferreira, para que essas pessoas tivessem participações qualificadas no BCP. Participações qualificadas pressupunham um determinado número de ações para exercer um determinado conjunto de poderes. E como é que como é que atribui estes créditos? Com garantia das próprias ações, pagos, o que se chama a este tipo de empréstimo bullet, ou seja, pagos todos no vencimento do empréstimo. E a pergunta óbvia é, se a garantia são as ações, se o valor é pago no final, como é que isso se compatibiliza com o racional do negócio, que era aqueles investidores terem uma participação qualificada? Porque duas uma, ou eles pagavam o valor das ações e deixavam de ter a participação qualificada, ou eles não pagavam. Porque a única maneira de conseguirem pagar o empréstimo era com o valor das ações, porque não havia outras garantias. Poder-se dizer que é o que disseram os administradores. Mas essas pessoas tinham outro património. Está bem, mas o racional do negócio tem que estar presente na atribuição do crédito. Não é o património de quem pede o empréstimo, desde logo não está empenhado como garantia, não é o critério, e isso pressupunha que a Caixa tivesse avaliado o património, coisa que também se verificou não ter acontecido.
E depois há outra coisa, se isto era assim para o capital, como é que estes investidores remunerariam os juros? Como é que pagavam os juros? E dissemos, fácil, com a valorização das ações. E um banco expôs-se a uma situação de ter milhões de euros emprestados a pessoas que dependiam da valorização das ações que tinham comprado para conseguir pagar os empréstimos e os juros desses empréstimos. Depois, isto no setor privado. Um exemplo apenas do setor público, o investimento na Laceda e depois na Arca. Um projeto PIN, também é um exemplo de muitos projetos que se passaram na altura, em que toda a condução é uma condução política. Aí não há racional nos diferentes momentos, poderá haver num momento intermédio. Em primeiro lugar, a Caixa empresta dinheiro a uma empresa espanhola, à Laceda de Barcelona, com a justificação de que era interesse nacional atribuir investimento externo para Portugal. E, portanto, o Banco Público Português emprestava dinheiro a uma empresa espanhola para haver investimento externo em Portugal. Era assim que era conferido que era o racional inicial do negócio. Depois, esta operação foi decidida fazer em Project Finance, que implica uma avaliação profunda de quem está do outro lado, uma due diligence que demora, segundo especialistas, qualquer coisa entre 1 a 2 anos a fazer. O que é que a Caixa Geral de Depósitos fez? Não deixou de fazer essa avaliação. Mas entre o momento em que se iniciou o processo e o momento em que essa avaliação foi concluída, a Caixa Geral de Depósitos foi fazendo empréstimos de curto prazo, que a foi expondo a uma situação em que, no final, de duas uma, ou concretizava o Project Finance para que houvesse viabilidade no projeto, ou a Laceda de Barcelona não tinha condições para pagar aquilo que já tinha recebido. E este projeto foi sendo bola de neve, porque depois aparece a questão da fábrica em Sines, a empresa espanhola recebe um valor para investir com um determinado propósito, e era esse o racional, mais uma vez, para a Caixa, para investir em Portugal, investir em concreto na construção da fábrica, e decide fazer uma política de aquisições de unidades noutros países e, portanto, não só não investiu o dinheiro naquilo que era suposto, como ao ter feito essas aquisições noutros países, adquiriu unidades de produção que tornavam a fábrica de Sines muito menos essencial do que aquilo que estava previsto no Project Finance, que era a empresa comprar toda a produção da fábrica de Sines. Com estas aquisições, deixava de ter que comprar toda a produção da fábrica de Sines e frustrava-se o racional do Project Finance. É só mais um exemplo, peço desculpa pelo detalhe que teve. O acionista-Estado não é exclusivo de um só governo, deve reconhecer-se, mas a postura do acionista em relação à Caixa foi sempre passiva. Houve discussão na Comissão de Inquérito, isso poderá não ser consensual, se contribuía para isto também o facto de haver nomeações partidárias para a Caixa Geral de Depósitos e, portanto, o acionista entendia que controlava a equipa de gestão, não por confiança na gestão que efetivamente era feita, mas por confiança partidária nos protagonistas dessa gestão. Indiscutivelmente, em alguns casos, isso aconteceu, mas vai muito para além disso. O acionista nunca teve, e foi alertado, designadamente pela Comissão de Auditoria, o professor Paz Ferreira explicou bem isso na Comissão de Inquérito, todos os relatórios que eram feitos pela Comissão de Auditoria eram pura e simplesmente ignorados pelo Governo. Nunca, nenhum Governo, é feita depois uma ressalva que a partir de 2011 começaram a vir, foi algo que nos satisfez, não sabíamos, foi uma boa coincidência, mas foi dito pelo professor Paz Ferreira, que é insuspeito, que a partir de 2011 começaram a ser feitas perguntas pelo Ministério das Finanças sobre esses relatórios que para lá eram encaminhados. Mas o acionista também se absteve sempre de fazer este escrutínio. Por fim, neste momento há uma questão que é